Paz do Senhor, boa noite. Estamos chegando mais uma vez com mais um podcast Bolsa de Mulher e com muita alegria estou aqui com as minhas companheiras, Carol e Felícia, né? Temos certeza que vocês já têm sido abençoados com muitas programações. Aproveitando, já queremos pedir para quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve, é importante para o engajamento, curte esse programa, assiste o que tu ainda não assistiu, envia para alguém. Aqui a gente fala de tanto assunto. Com a certeza. gente anda por tudo que é lugar. Primeiro, a gente vem com assuntos que a gente sabe que são importantes. Sim. Outra, a gente tem muitas sugestões de temas, verdade. de assuntos. Obrigada aí, hein? Se talvez tu tenha algum assunto aí que tu acha que era importante a gente conversar aqui, porque aqui a ideia é sempre um bate-papo, né? Exato. A gente conversa Sim. sobre os assuntos. E aí a gente trouxe já diversos temas, convidados a gente traz. Então, se tu tem alguma sugestão de assunto pra gente tratar, seja questão ministeriais, seja de saúde, de família, comportamento. não sei. Aqui o que a gente não sabe, a gente vai atrás, e pesquisa, Com e troca uma certeza. ideia. E a ideia aqui não é a gente impor, né, algo, Verdade. mas é nós trocarmos uma ideia. Porque Isso às aí. vezes no meio desse bate-papo surge vários esclarecimentos até pra nós, né? É mesmo, A verdade. gente cresce, vocês também acabam aprendendo um pouquinho com a gente aprende um pouquinho com as dicas de vocês aí também. Então deixa no comentário uma ideia de tema, uma sugestão, participa, né, do assunto, se tu concordou, se achou legal, se isso de alguma forma te edificou. A gente tem recebido bastante retorno, né, de uns assuntos assim, isso é um assunto, porque às vezes assim, são assuntos que igreja é algo muito amplo, é muito vasto, né? Porque direcionamentos de igreja, eles são para nossa vida espiritual, mas eles impactam na nossa família, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, vida financeira. Bem. Então, às vezes, são assuntos que, assim, não vai ser pregado sobre isso, mas é algo que algumas pessoas, às vezes, têm dúvida, às vezes não tem coragem de chegar no pastor e perguntar, tipo, é uma dúvida que parece ser assim, perdão a expressão, mas tão besta, né? Eu não vou perguntar, vão pensar algo de mim. Sim, o que vai dizer, né? E às vezes aqui num bate-papo como esse pode ser esclarecedor para alguém. Então deixa aí tua dica de assunto. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que também algumas pessoas não entendem o que é. E sabe que a gente tem um grande problema de às vezes criticar ou ter uma má impressão de algo que a gente nunca viu, experimentou ou vivenciou aquilo. E aí a gente fica olhando ou gerando a nossa opinião de acordo com o que as pessoas falam sobre aquilo. Verdade. Né? E que por exemplo, tu pega essa garrafa assim, se me perguntarem, essa água é boa? Eu vou, olha, eu não sei, a irmã Felícia tomou e me disse que estava boa, mas a Carol tomou e me disse que estava quente, não estava na temperatura que ela gosta. Aí a minha opinião, ela vai sendo formada de acordo com o que outras pessoas estão... E quando a gente experimenta, é diferente. Aí se eu tomei, eu posso dizer, não, essa água ela é muito boa. Poderia estar mais geladinha, mas ela é boa. Se botar na geladeira vai ficar ideal. Ponto. Eu sei porque eu experimentei. Exato. E aí... A gente vai falar hoje sobre algo que às vezes tem pessoas que não sabem, ficam só assim, não sei se vou, é dinheiro posto fora. O que será que a Josi vai falar? Eles devem estar pensando, né? Mas também depois que a pessoa experimenta, ela quer fazer Nunca mais deixa de experimentar. O que nós vamos falar? Retiros! Retiro! O que são os retiros? Eu amo retiro. Né? Porque assim, retiro desde os 14 anos de idade. Retiro faz parte de igreja, né? Toda igreja tem retiro. É verdade. E às vezes as pessoas ficam, né? Mas o que será? O que acontece lá? E aqui nós temos duas aulas da igreja que lidam com retiro. É verdade. E que podem dizer com propriedade que retiro é bom, né, irmã Felícia? É verdade. Eu que fui no meu primeiro na barriga e o segundo eu tava no carrinho e eu tenho provas. E desde então vai Tem ser... foto. E desde então tem não parei retrato. mais. Retiro não é uma benção? É uma benção. E eu vou em retiros, né, desde os meus 14 anos de idade, posso dizer assim, é uma experiência que não tem como você transmitir para as pessoas. Aí você diz assim, não, mas eu não posso ir, mas depois eu pergunto lá para minha líder, pergunto para a irmã que foi e ela me conta. Olha, não tem como você contar como é que foi um retiro, né? Eu tive uma experiência num dos primeiros retiros que eu fui, que era gurizada, nós íamos, né? Todo mundo cozinhava, um ajudava o outro, um limpava o banheiro, outros faziam uma coisa, outros faziam, né? Cada um fazendo do seu jeito.
E eu lembro que o nosso líder estava tocando violão, estava cantando, nós ali descascando batata, vamos fazer o almoço e tal. Daqui a pouco chegava um e cantava, chegava outro, cantava junto. Daqui a pouco, gente, quando nós vimos, se parou de descascar batata, parou o que estava fazendo, o pessoal começou a vir em volta, começou a cantar e o Senhor Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Meu Deus. Foi um mover de Deus, o pessoal já não saía mais dali nem para fazer almoço, para fazer nada, porque foi um mover de Deus naquele lugar muito simples. Nós nunca tinha pensado em ir para hotel, em ir para outro lugar. Muitas vezes a gente ficava, as gurias ficavam nos quartos, os rapazes ficavam em outro lugar, dormiam no chão, em colchonete. Mas o importante para nós era nós estarmos juntos, buscando a Deus, a presença do Senhor. Os nossos líderes que pregavam, nós não convidávamos ninguém de fora para pregar. Depois eu comecei também aí nos retiros do Círculo de Oração das Mulheres, ali em Porto Alegre. Recebemos muito de Deus, era um momento especial. E eu sempre tive, gurias, assim, não sei a opinião de vocês, você que está assistindo, eu nunca digo assim, eu gastei X valor para ir no retiro, não. Eu investi. Porque quando você recebe algo de Deus, você tem um propósito certo para ir naquele lugar, né? O que você recebe do Senhor, você traz isso para dentro da tua família, você traz isso para dentro do teu trabalho, você é abençoado, você, né, particularmente. Então, o retiro para mim não tem igual, porque, como eu digo para as mulheres, né? Você sabe, você não vai precisar te preocupar em pegar o Uber quando terminar o culto, vai pegar o ônibus, que horas você vai chegar, você não vai se preocupar com a louça, o que você vai fazer do almoço, no jantar, né? Você tem toda a liberdade, né, durante as reuniões, durante os cultos, aquele momento de comunhão com as mulheres, estarmos juntas, né? Então, a cada retiro é uma experiência do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Mas é claro, indo com o propósito correto, né, gurias? Né, irmãs? Olha aí, ó. Né? Nós temos nosso retiro, voltamos para Torres, para Furninhas, né? Mas é como eu digo para as mulheres, na nossa igreja, para as mulheres que a gente convida. O importante não é o lugar, mas o propósito. E a gente estava até batendo um papo aqui antes, né? Que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, dá desculpa. Né? Então, assim, ó, nós vemos testemunho de mulheres que vão para retiro porque alguém abençoou a vida delas. Mulheres que vendem doce, chocolate, vendem salgadinho, fazem alguma coisa manual, trabalhos manuais para ir para o retiro, porque o propósito é buscar a Deus, buscar algo especial de Deus. E no nosso último retiro, uma irmã veio esses dias contar para mim, Josi, foi muito algo que a gente sempre espera, né? Mas às vezes a gente depois quase não se encontra, né? E ela me contando que uma das irmãs que foi para o retiro foi com câncer, ela foi para o retiro, né? Enferma, doente. Mas depois do retiro, depois de todo o trabalho que foi feito, que nós recebemos do Senhor lá, ela entrou em remissão desse câncer e voltou a trabalhar. Então ela foi com o propósito de buscar a Deus, né, de que Deus, né, se manifestasse na vida, através da vida dela e na vida dela, e ela recebeu essa grande bênção. Outras irmãs que foram ali, que a irmã convidou aquelas que queriam tirar a carteira de motorista, né, mas que não tinham condições financeiras, enfim, ou que precisavam perder o medo, né, de tirar a carteira de motorista. E assim que nós terminamos aquela oração, uma das irmãs veio e me abraçou e disse: "Uma Felícia, eu queria dizer que nem terminou o retiro, nós estamos num sábado à noite, o retiro só vai terminar no dia seguinte, e uma irmã chegou para mim e disse: eu vou te dar a carteira de motorista." Meu Deus. Quer dizer, até a carteira de motorista está paga. Quer dizer, ela saiu do retiro já abençoada pelo Senhor. Então, minha irmã, se você tem um propósito de receber algo do Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Creia que retiro é algo assim, ó, não tem como eu chegar para ti e te contar como é que foi, porque é algo que você recebe e é diferente, é especial. O
o retiro, as pessoas, elas parece que já vão com uma certa expectativa, né? Às vezes, durante a semana já fica em oração. Então, quando tu chega no retiro, por que acontece essas coisas de, nossa, tá lá cortando batata e de repente as pessoas estão sendo batizadas? Porque a liderança já passou muito tempo em oração, em preparação. Sim, com certeza. Às vezes chega lá no lugar, já ora por aquele lugar. E quando todas as pessoas estão naquela mesma sintonia de nós estamos aqui para buscar a Deus, tu já vê que o papo já fica diferente também. Então, as conversas nos almoços, no café, as pessoas estão ali para buscar. Então, tu tá no quarto, daqui a pouco as pessoas começam a orar uma pelas outras, uma é curada, outra é liberta de alguma situação. Então, o retiro, a gente realmente se retira para calar todas as vozes, né? Sim. Às vezes até, normalmente no dos jovens, principalmente, que vai para algum lugar que é mais acampamento, de repente não pega um sinal de internet. Hoje em dia é difícil, mas eu lembro que às vezes a gente ia para um lugar e tinha que ir para perto da árvore para pelo menos avisar os pais, cheguei bem. Então, tu deixa a rede social, tu deixa o celular, tu tá ali para estar com as pessoas, aquele momento realmente de família, de igreja, de tu te conectar, conversar, conhecer as pessoas com quem talvez tu não converse tanto durante os cultos, mas tu tá ali para te conectar com as pessoas e para buscar a Deus. Vai todo mundo pro culto, às vezes tem um momento de devocional. Então é tudo muito bem preparado e pensado para o quê? Nós estamos aqui para buscar a Deus. A minha primeira experiência com retiro foi como líder já. Na minha juventude, na época, não tinha retiro. Era mais passeio, assim, fazia um passeio, enfim, mas eu nunca tinha vivenciado um retiro. Aí, quando nós liderávamos uma juventude, a gente organizamos um retiro, era uma juventude que a outra liderança já tinha feito, e nós fizemos. E assim, eu como líder, tu tem aquele peso da organização, né? Então, às vezes tu vai assim, poxa, com tantas preocupações, é uma responsabilidade muito grande tu sair com, principalmente jovem, tu tá indo com um monte de jovem que os pais estão confiando em ti, qualquer coisa que acontece, enfim. E eu não tinha muita experiência em retiro, então eu fui muito tensa pra lá. Quando deu o primeiro culto, eu não sei por quê. Até hoje as pessoas me perguntam, mas o que acontece? Por que é diferente o retiro? Eu não sei por que Deus simplesmente resolve se manifestar diferente. Eu senti uma graça, algo assim, que eu nunca tinha vivido na minha vida. E foi muito forte, muito. E foi uma bênção. E nós tivemos a honra, o privilégio, a bênção de participar e organizar o primeiro retiro do campo aqui dos jovens. Nós éramos líderes dessa juventude. E na época o Thiago conversou com o superintendente e disse, vamos fazer um retiro para os jovens de campo e tal. Era algo assim inovador, né? Porque até então algumas juventudes faziam em sítios menores, em lugares menores. Já existia o Canaã, que são os lugares, né? Mas era algo assim muito local, alguns líderes faziam. Não, vamos fazer para o campo então, vamos fazer todo mundo. Aí na época o superintendente ficou assim meio, não, será? Porque é uma responsabilidade. Com certeza. E na época eu lembro que o Thiago comprou a bronca assim, ele disse, não, pode deixar, a gente organiza. Meu Deus, a gente organiza, pode deixar que a gente faz. Se der errado, pode dizer que fui eu. Se der certo, amém. Amém. Foi todo mundo. E a gente fez um retiro e foi uma loucura. Se pensar assim, né? Foi uma loucura porque a gente fez um retiro de inverno, mês de julho. Meu Deus. Fizemos num sítio assim, bem campo, sabe? E a gente, olha, Deus, faça algo com essa juventude. Foi uma época difícil que a juventude estava enfrentando, havia tido o desmembramento da igreja, então a juventude estava um pouco assim, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Nós precisávamos que Deus fizesse algo e algo grande, sabe? E Deus, Ele é um Deus fiel, sabe? Que Ele vê a motivação, a intenção do coração. E eu lembro que a gente organizou e fomos de novo, com essa preocupação, era algo maior do que a gente estava acostumado, mas fomos confiando em Deus. Nesse retiro, no primeiro culto, deu 40 e poucos jovens batizados com o Espírito Santo. Foi algo assim, olha, incrível o que aconteceu. Eu me arrepio toda vez que eu me lembro do que aconteceu. E eu lembro que no retorno aconteceu algo assim muito difícil, que um ônibus, como era inverno, choveu bastante. Lá a gente perdeu o calçado, todo mundo, porque embarrou assim, mas foi incrível o que a gente viveu lá. E na volta, era um ônibus de menino e um de menina. E o ônibus dos meninos quebrou o eixo no motorista tentar manobrar, porque estava muito embarrado. E nós com aquela preocupação, meu Deus do céu, tá nas nossas costas a responsabilidade, enfim. E aí
o Thiago disse, Josi, faz assim, ó, era de noite, era difícil, a gente conseguiu uma máquina, uma retro para tirar o caminho, o ônibus do buraco, só que não ia ter como outro ônibus vir. Então ele disse, tu vai com as meninas, volta com elas e esse mesmo ônibus vai ter que voltar para buscar os guris. Tá, beleza. Nesse meio tempo, vim com as meninas, só que o que aconteceu dentro do ônibus das meninas já foi algo incrível. Que elas começaram a orar dentro do ônibus e meninas sendo renovadas e Deus falando. E nesse meio tempo, o ônibus lá no buraco com o eixo quebrado, os meninos não foram pro meio do mato e começaram a orar e Deus continuou batizando o jovem com o Espírito Santo, até que em determinado momento um menino fala assim, eu quero falar uma coisa aqui, que esse ônibus tá aqui por culpa minha, porque aconteceu um monte de coisa nesse retiro aqui, eu vi um monte de jovens sendo batizados com o Espírito Santo, Deus falando com um com o outro e comigo nada. E quando eu entrei no ônibus eu disse, Deus, agora eu tô me desviando sem culpa nenhuma, porque eu pedi pra te falar comigo e tu não falou comigo. Então eu tô indo daqui embora com a minha consciência em paz, porque tu não quis falar comigo. E daqui a pouco o ônibus quebra. E tudo isso acontece e eu acabei de ser batizada com o Espírito Santo aqui. Olha só. Então, Deus tem os seus meios. Deus tem os seus meios. E foi uma experiência assim, ó, incrível. E desde então, todo ano, existem os retiros dos jovens. E sempre assim, quando algum jovem, né, ai, como é que é? Eu queria ir. É complicado, esse negócio de ficar assim. E aí a gente diz, olha, só vai. Só experimenta. Sim. E o que nós temos de experiência e é o que a irmã Felícia falou, né? Às vezes a gente ouve testemunhos muito tempo depois, sim, que a gente nem imagina de coisas que Deus produziu no retiro. Sim, tá orando, assim, tá se preparando. Às vezes a gente não pensa pelo outro lado, mas é muito cômodo para uma liderança não fazer retiro. Exato. Por que fazer? Porque dá um trabalho. Dá trabalho, desgaste físico, desgaste emocional, dá uma preocupação muito forte. Às vezes tem pais que, teve uma jovem, para vocês terem noção, ela dormir com os pais, ela dormiu por muito tempo, ela nunca tinha dormido fora de casa, nunca, e foi a primeira vez que foi no retiro. Pensa como tava a apreensão desse pai e dessa mãe. Com certeza. Aí tu fica 3 dias sob responsabilidade desse jovem. Sim. É uma pressão nas costas da liderança. Irmã Felícia sai daqui com vários ônibus, com uma mulherada, é uma pressão nas costas da liderança. Só que quando a gente entende que vale a pena tu fazer, tu se desgastar, tu às vezes te incomodar, às vezes tu, sabe, vale a pena quando tu vê assim, Deus, ele nunca vai ficar devendo nada pra gente. Com certeza. Deus responde do céu. E uma líder também conversando, a gente vai ouvindo daí vários, né? Sim, vários vão falando, uma né? líder Dando falando, retorno. olha, eu tinha várias situações de jovens aqui que estavam lutando contra homossexualismo, jovens que estavam cheios de dúvida na cabeça, jovens que estavam precisando de libertação, tinha jovem que estava para se batizar, não estava muito indeciso, teve jovem que ia para se batizar na outra semana, depois do retiro tinha um batismo, foi batizado com o Espírito Santo no retiro, vai descer as águas já batizado com o Espírito Santo, e ela foi falando, sabe, foi enchendo as mãos assim, uma precisava disso, outra precisava daquilo, outra não sei o que, Deus respondeu tudo. Teve jovem que estava vindo aqui, é a última chance. Se não acontecer a transformação que eu preciso, não tem porquê. Tinha jovem que tinha dito, o retiro é a última oportunidade, eu vou tirar minha vida. Se não acontecer o que eu preciso. Preciso de uma sabe, jovem lutando com guerras internas terríveis. E às vezes a gente não entende por que se levanta tanta coisa no mundo espiritual. Porque o que acontece lá é algo muito forte. É líder, às vezes que tá, sabe, fraco, que já não vê e chega lá, daí Deus te dá te joga lá em cima, sabe? É jovem recebendo dons. A gente teve uma jovem que testemunhou no domingo. Eu recebi agora aqui o dom de profecia e Deus já me usou para profetizar para jovens e líderes aqui. Sabe, tu vê assim a atualidade do Espírito Santo assim aos teus olhos acontecendo. Não foi só em Atos, é verdade. Ele continua vivo e atuante no meio da igreja. Então, por que a gente tá contando esse monte de experiência aqui, né? Porque às vezes a gente fica com aqueles tabus, sabe? Porque retiro, ele não deixa de ser uma inovação, não é algo antigo. As pessoas antigas da igreja talvez não viveram isso. Verdade. E às vezes fica só olhando de fora e pensando, isso aí é perda de tempo. É passeio. Pra que se Deus age no culto também? Pra que se Deus... E
realmente, Deus batiza com o Espírito Santo no culto, batiza. Deus não se limita. A gente é que bota limitações no agir de Deus. Sim. Então, mas o retiro é algo realmente diferenciado, não tem explicação. E retiro das irmãs, a minha primeira experiência foi logo que a gente entrou para a superintendência. Eu já contei em alguns outros podcasts que eu não me envolvia muito com a União Feminina, sim, porque eu trabalhava, enfim. Mas quando eu resolvi de fato me envolver, foi no retiro das irmãs. Eu pensei, né, como será que é, né? As irmãs. Foi assim, confesso que um pouquinho assim, né? O que será? O que será que vai acontecer? Meu Deus, porque assim, ó, eu já amo estar no meio das mulheres, porque mulher é muito quebrantada. Assim, ó. Primeiro louvor, elas já estão se abraçando, e daqui a pouco já vem uma já estão chorando. Eu lembro que naquele retiro, pelo meu ventre, assim, ó, umas 10 horários, e eu pensando, meu Deus, será que eu tô grávida? Eu não sei. Será que eu não tô sabendo de nada? Mas são mulheres, assim, que Deus, sabe, é algo... E eu lembro que eu fui, assim, pensando, como será que vai ser? Nossa, no primeiro culto já, assim, ó, uma graça, a glória um poder. De Deus, né? E eu pensava várias coisas, e é o que a gente falou lá no começo. Quando a gente experimenta, é completamente diferente. É diferente. E são bem diferentes um retiro do outro. Sim. Eu voltei com uma caixa quase. Thiago se apavorou com que eu voltei de mimo daquele retiro. É porque daí tinha amiga disso, amiga daquilo. De e recebi presente, recebi um monte de coisa, e mimo, e quarto enfeitado. E aí, às vezes, a gente pensa, pra que esse monte de bobice? Não, isso não é. Isso é um carinho. É um carinho, é um movimento tão maravilhoso. Isso quebra tanta barreira quando começa aquele momento de abraço, sabe? De dinâmicas. Gente, talvez tenha alguém que tá ouvindo esse programa e nunca deu crédito, tipo assim, eu não vou, isso aí é só... E a irmã Felícia falou algo aqui sobre investimento. Eu tô investindo na minha vida espiritual. É verdade. Eu tô proporcionando pra mim isso. momentos com Deus, e quando a gente coloca um propósito, que daí muda tudo, né? Muda. E algo que eu sempre digo, assim, né? Quando a gente fica colocando as expectativas no que é humano, por exemplo, né? Eu vou ver como é que é esse hotel aí. Eu vou ver como é que é essa pregadora. Vou ver como é que vai estar as lembrancinha. Espero que seja bom. Como é que será que a comida? Será que é boa? Não sei. Meu Deus do céu. Como é que vai estar o não sei? E a gente vai botando as nossas expectativas só no que é humano. E às vezes a gente esquece de o que será que Deus vai fazer lá? Eu tô precisando de tal resposta. E quando a gente começa a colocar as expectativas em Deus, o resto se torna detalhe. E já não é mais o meu... Se talvez... Porque quando a gente bota a expectativa nessas coisas, nunca vai ser como a gente gostaria. Sempre vai ficar frustrado. Daí de repente o culto tá lá uma bênção, mas a pessoa tá perdendo tudo porque tá pensando, demorei ali na fila pra comer. O meu quarto não tem a vista que o quarto da fulana tem. Daí tu acaba perdendo toda a bênção, tá ali o fogo caindo e tu tá pensando, eu preciso de mais um travesseiro, ou não sei o que. Aqui de novo. Mas assim, realmente quando tu chega no retiro, e sempre quando eu volto de um retiro, alguém pergunta, como é que foi? Eu fico assim, olha, tu perdeu. Eu falo, tu perdeu, devia ter ido, ver se na próxima tu vai, porque assim, E eu já vi na minha experiência, que diz assim, diversas respostas de oração, né? Num dos retiros de Bento, né? Nós fomos pro retiro e tal. Aí 2 irmãs, já de uma certa idade, já entraram no hotel chorando. Eu disse, Jesus, será que aconteceu alguma coisa? Que a pessoa já entra no hotel chorando. 2 mulheres, eu não me lembro se eu acho que na faixa de uns 70 anos de idade, dizendo assim, irmã Felícia, assim, Deus está realizando vários sonhos. Um era eu participar de um retiro, né? De mulheres, que sempre foi sonho. 2, é a primeira vez que eu estou vendo o mar. Meu Deus. O que pode ser simples para ti, para aquelas 2 mulheres, era um sonho. Quando elas foram para o mar, as filhas estavam expressas, pelo amor de Deus, corram atrás da mãe de vocês, vão junto, porque elas nunca entraram no mar. Elas entraram de roupa e tudo dentro daquela água. Pareciam alegria. 2 crianças brincando na água. A alegria, a felicidade delas. E mais do que elas receberam espiritualmente durante o retiro também, mas você vê 2 pessoas realizando um sonho, né? Do que já desde entrar, outros retiros de Porto Alegre, mulheres trabalhadoras, mulheres simples, entrando em hotéis, que elas chorar e dizer, me oferecer assim,
humanamente falando, eu nunca imaginei na minha vida entrar num hotel como esse. Para algumas é normal nas férias ir para hotel. Sim. Tem mulheres que talvez vai ser a única vez só Vai no ser a única retiro, vez, no que retiro. vai ter uma comida melhor. Às vezes a gente comenta isso. Tem jovens que no retiro eles vão comer o que eles não comem no ano inteiro. Entendeu? De algo assim diferente, sabe? De comer à vontade, porque é a realidade das pessoas. Sim, e às vezes a gente olha só da nossa ótica, né? Às vezes o que é pra nós a gente não valoriza e às vezes pra outra pessoa é tudo que ela tá... Nossa, é o ápice que ela vai estar recebendo de... Verdade. Então é tudo da forma que a gente olha, né? Isso não deixa... Porque daqui a pouco alguém vai pensar, ai, tá, mas daí tava lá brincando. Mas isso também é espiritual, porque a pessoa, Sim. tu olha... Depois de tantos anos trabalhando, lutando, e de repente, assim, Deus dá aquele presente de vem de perto e olha o que eu fiz. Porque a natureza é a criação do Sim, Senhor. com certeza. Então ela tá ali e é como... É tipo o lacinho no presente, sabe? Tem o pacotinho e o lacinho, a cereja do bolo, tá lá. De repente um jovem que tem dificuldade tá ali comendo com tranquilidade, tá ali com os amigos naquela comunhão, e realmente às vezes é algo que não tem dentro de casa e é Deus proporcionando. E o retiro é um lugar que são várias coisas que acontecem. Exatamente. E nunca é como tu espera, porque sempre é mais. Supera. Sempre. Várias supera. vezes, assim, o pessoal perguntava, tá, cara, o que tu acha? Tu vai pro retiro? Tá? Eu falo assim, olha, eu tô indo, porque não adianta eu criar uma expectativa, tipo assim, vai ser bom, eu sei que vai ser melhor. Sim. Então, tipo assim, eu tô indo e Sim. sei que vai ser bom. Sabe que Verdade. a gente que organiza, né? A gente tem o peso da organização, Sim, mas a verdade. gente é abençoado também. Com certeza. E só de tu ver o Deus agindo, Deus se manifestando, e claro, tu sabe que não é por mérito teu, Sim, mas sim. tipo, poxa, sabe, é através de algo que eu tô fazendo, Deus tá movendo. Isso já é algo assim que traz um contentamento pro coração que não tem explicação. E de experiência, né, de superação, no retiro do ano passado dos jovens, além disso, né, de ver e ouvir e os testemunhos de tudo que Deus fez, eu tive a minha experiência com Deus foi o ápice. Eu pensava que tinha sido o ápice. Eu tive, assim, algo que não tem explicação, sabe? Deus me pegou de um jeito, eu senti uma presença como eu nunca havia sentido. Nunca. De eu simplesmente desfalecer. Recebi um dom lá do Espírito Santo. Então, assim, eu pensei, meu Deus, o que tu fez comigo ano passado não tem, sabe? Faz mais isso. Eu pensava, faz. Ou faz de novo, mas se tu quiser fazer mais, eu quero experimentar mais. Mas eu pensava, ficava assim, né? Pensando, mas será que Deus pode fazer mais? Porque foi tão forte o que eu experimentei que eu não sei, sabe? Mas se pelo menos o Senhor quiser fazer de novo, eu quero viver aquilo de novo. E Deus é tão maravilhoso que deste ano foi assim, ó, mais ainda o que o Senhor fez, e daí foi algo muito mais direcionado pra minha vida, porque no retiro do ano passado eu tive uma experiência muito forte de sentir assim, simplesmente não tem explicação, o poder que eu senti, mas o dom que Deus me deu eu usei muito para ministrar em outras pessoas. Só que esse ano, além de eu sentir o poder que eu senti, Deus ministrou sobre a minha vida. Então eu recebi respostas de orações, tu falou sobre respostas de orações, e é tão lindo quando a gente sabe que Deus ouve, sempre. E a gente sabe que Deus responde. Talvez não no tempo que a gente gostaria, não da forma que a gente gostaria, mas a gente sabe que Ele é. Mas quando tu ouve a voz dele falando claramente as respostas daquilo que tu sabe, de questionamentos, de direcionamentos, de tanta coisa, não tem, sabe? Então, assim, sempre que eu digo, por favor, se alguém tá ouvindo aqui, nunca foi no retiro, não perde essa teu filho liderança. Nunca foi num retiro de jovem, porque tem pessoas ainda que eles vão pra lá pra jogar bola. Se eles soubessem o que acontece lá, a bola é um detalhe. A piscina tem bola lá, tem piscina, tem tudo que é lazer, mas o lazer é um detalhe. O que Deus faz não tem explicação. Não tem. Tu vê jovem atirado no chão, assim, chorando, jovem profetizando, jovem se renovando, não
tem, sabe, explicação. Verdade. Mas às vezes a gente enfrenta, às vezes, algumas pessoas que acham que a gente tá... Gente... Se a gente quer levar uma galera para passeio, aí tu deixa ele no passeio da escola, passeio da família. Passeio é o que mais tem. Retiro não é passeio. Não é passeio. Retiro não é colônia de férias. Retiro não é o que algumas pessoas infelizmente ainda pensam que é. Retiro é o lugar que Deus se manifesta de forma sobrenatural. Vai ter um momento que eles vão ter uma tarde livre ali para brincar, mas o nome de Deus está sendo glorificado da mesma maneira. Quando eu vejo aqueles jovens na piscina brincando, sem maldade, sem, sabe, jovens jogando bola e aquela... Eu vejo assim, ó, Deus sendo glorificado ali também. Sim. Então, o retiro eu particularmente, como eu disse, né, o ápice das minhas experiências com Deus foram no retiro. Então, pra mim, eu sempre vou falar que retiro é maravilhoso, mas tirando o eu da equação, o que eu posso dizer de tantas vidas que testemunho, sabe, de que foram abençoadas por um retiro. Então, eu acho que retiro E acho que até um ponto que é bom lembrar, porque de repente aí, aqui o pessoal, principalmente as mulheres, elas já estão bem ligadas, assim, várias já estão bem ligadas em retiro, né? Mas a Josi até uma hora começou a falar sobre isso, que é... Por que tanta coisa boa, o retiro é esse lugar que acontece tanta coisa boa, e vocês acham que o inferno gosta? Claro que não. Se tá na preparação do retiro, tá na semana anterior, todo mundo sabe, alguma coisa daqui a pouco vai acontecer, porque o inferno sempre tenta se levantar. Então até aquelas que já estão acostumadas, além de ficar empolgada, lembrem de orar, né? Lembrar de colocar isso em oração, às vezes até jejuar, porque quantas coisas... É o que elas estão falando, no bastidor acontece muita coisa. É guerra. É guerra espiritual. É a questão do ônibus, é a questão do local, daqui a pouco é alguém que começa a ficar doente, acontecem situações, e daí tu vê que é o inimigo tentando travar, porque ele sabe o que acontece no retiro. Então até ele sabe. A gente sempre se reúne, né? No caso, quando é o retiro das mulheres, a gente sempre começa, pelo menos um tempo antes, jejum, oração, especificamente pelo retiro. Eu reúno a diretoria e digo, vamos entrar em jejum, oração, guerra espiritual, batalha espiritual, para que o Senhor cubra as famílias, porque se o marido ficar doente, a esposa já não pode ir para o retiro. Se um filho, acontece qualquer coisa, não pode ir para o retiro. E eu sempre incentivo também os maridos a darem de presente para as esposas. Né? Eu já vi, irmã, mas eu falo para meu marido, tal, não trabalho para ir para o retiro, mas ele diz, quem que vai fazer lá? Né? A gente está precisando trocar de sofá, comprar geladeira, enfim, né? Mas se seu esposo é crente, né? Se você tem essa bênção, diga para o seu esposo, meu amor, paga o retiro para mim, que o Senhor vai dar a geladeira, vai dar o sofá, vai dar tudo aquilo que a gente precisa, né? E quando eu já ouvi homens, mas vamos para a praia, mas só um pouquinho, mas e aí? Vão para a praia mesmo, de tarde vai ter folga, elas vão para o mar, aí eu tenho que explicar para os irmãos assim, ó, ninguém vai usar roupa de praia, né? Vão para o calçadão, vão tomar café, enfim, né? Essa roupa de praia vai usar quando sair de férias com o esposo, com a família. O retiro, o foco é buscar a Deus. E muitas vezes a gente convida mulheres que não são crentes, mas já estão ouvindo o evangelho, não sei se isso acontece com os jovens também, mas que já estão vindo à igreja, conhecendo a palavra, mas ainda estão no discipulado, mas ainda não se batizaram. Será que pode? Tá ok, vai para o retiro, mas explica, não é passeio. É o retiro espiritual, então tem culto sexta-feira à noite, sábado de manhã, temos alguma coisa sábado à tarde, sábado à noite, né, domingo de manhã. Sábado à tarde tem ali uma horinha, um tempinho para dar uma passeada. Mas o foco é buscarmos a Deus, temos comunhão com os outros, né, e sabendo, gente, assim, ó, podem acontecer algumas coisas? Pode. O arroz que você faz é o melhor do mundo. O feijão que você faz é o melhor. A tua comida é a melhor que tem. Pode chegar lá no restaurante e você não gostar muito da comida, né? Mas isso é uma coisa que pode acontecer, pode. Mas o nosso foco não é esse. Né? Pode ser que você não goste muito do travesseiro. Eu digo para as irmãs, pode levar o teu travesseiro de casa, não tem problema nenhum. Pode levar também. Só não perde a bênção. Só não perde a bênção com esses detalhes, né? Que às vezes podem ocorrer. Mas no mais, gente, assim, ó, não tem como estarmos retiros. Então, a minha palavra é incentivo. Pais,
enviem seus filhos para o retiro dos jovens. Homens, enviem suas mulheres para o retiro feminino. Isso aí. Mulheres, peçam para os filhos de presente. Ó, já dá para Natal e como em maio já pega o presente do Dia das Mães também. Isso aí. Aí vamos para o retiro. Né? E o retiro, o tema é bem interessante, uma bênção que Deus nos deu, né? Que é a minha trajetória com Deus. Nós vamos trabalhar desde eu vos escolhi, desde a fundação do mundo. Vocês eram informes no ventre da mãe de vocês. E eu já sabia o nome de vocês, já cuidava. Esse é o que nós vamos começar dessa forma na sexta-feira à noite, crendo que será um mover de Deus naquele final de semana. Isso aí, então, ó, já ficou a dica aí para as mulheradas aí se inscrever no retiro. Pode procurar aí uma das... Procura o maridão, na página da UFADA. Filhos, aí, até a propósito, se tem alguém ainda que não segue a página da UFADA, né? Pode seguir no Instagram para acompanhar, né? Sempre tá por dentro do retiro. São muitas programações que a gente tem. Detalhe, União Feminina não é só as mulheres mais velhas, né? É para todas as mulheres podem participar. Sim. Mesmo que você trabalhe e não consegue fazer parte do coral, do círculo de oração da tua congregação, mas é importante, é bom, né? A gente sempre fala aqui sobre como é bom estar no meio de mulheres de Deus. Sim. Então você pode participar de todas as programações das mulheres, né? Tem a escola bíblica, tem o retiro é em maio. Então pode entrar ali na página da UFADA se tu te interessou e chama lá no direct que alguém vai te chamar, vai te responder para te participar do retiro. Certeza. E se tem algum jovem, pai, né, de jovens também, se quiser seguir a página da Umada e acompanhar as programações de jovens que a gente faz, eu sempre digo, quanto mais a gente se envolver com tudo que é de Deus, melhor. Às vezes a gente está se envolvendo com tanta coisa e esquece de estar se envolvendo com Deus e em proporcionar para os nossos filhos ou para nós mesmos momentos de ter experiências com Deus. Então, retiro é, olha, algo fantástico, né? Ninguém volta igual. Ninguém volta igual, não. Sempre em alguma área em que a pessoa precisa, ou em todas, Deus sempre fala, responde. Verdade. Então, é esse o assunto, né, que a gente tinha para falar hoje. O recado que a gente deixa para você. E se tu tem alguma experiência para contar, de algum retiro que tu participou, de algo que aconteceu, de cura que tu recebeu, de milagre, de transformação, comenta, deixa aí embaixo nos comentários, porque isso, para quem tá assistindo e tá vendo os comentários, vai ter os testemunhos práticos de tudo que a gente falou aqui. É verdade. Então deixa o teu testemunho aí, envia esse programa para alguém, né? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal e toda sexta-feira às 8:30 da noite a gente tá chegando com mais um programa podcast aí, né? Bolsa de Mulher para vocês. Uma boa noite, que Deus abençoe. Obrigada, minhas companheiras, e até a próxima programação. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.